Meus irmãos, nós vamos falar de hoje algo muito importante. Anotei cada palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que seja feita a vontade dele, não a minha. E eu lembrei da Patrícia, né, na última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui, que eu falei, o tema de hoje é sobre paciência. É Patrícia, puxa vida, paciência. Nós falamos, né, só de falar a palavra paciência, a gente já fica impaciente. Já começa a coçar a cabeça, gera uma impaciência. E hoje também nós vamos falar sobre algo importante, muito importante, e que nós devemos aprender com isso. Nós convivemos com isso. E temos mesmo que saber lidar, que são os conflitos. E se eu perguntar agora, quem aí está passando por algum conflito, vai ser difícil alguém ficar com a mão baixada. Porque existem conflitos pequenininhos, mas conflitos gigantes. Conflito que, vendo um carro ou não vendo carro? Compro uma moto, não compro a moto? Compro uma casa, não compro uma casa? Mudo de residência ou não mudo de residência? Conflitos pequenos, que nem traz tanta preocupação assim. Mas tem conflitos grandes. E agora? Fulano melhora ou não melhora? Sai do hospital ou não sai do hospital? Meu casamento tem chance ou meu casamento não tem chance? Acabou de vez ou vai ser restaurado? Vou ver a minha casa servindo ao Senhor, não vou ver a minha casa servindo ao Senhor? Está mais perto de acontecer isso ou está distante de acontecer isso? Vou ter filhos? Vou ter herança? Vou ter geração? Vou ser estéril? E ainda que eu seja estéril, Deus é capaz de transformar essa esterilidade em vida? E dar filhos? Ou não vai dar filhos? Então são conflitos grandes, são conflitos pequenos, e nós temos que aprender a lidar com eles. Nós vivemos em conflito. Da visão tem conflito? Da vizinha tem conflito? Acabaram de casar, mas vem conflito. Apartamento para pagar, conta, quem fica com o quê? Qual que é a minha parte, qual que é a sua parte? Como que nós vamos lidar com as situações, novas situações, um novo casamento fresquinho. Jovens, cada um com seu conflito. Outros com conflitos de anos, que parece que não vão acabar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Não passa, parece que não passa. Mas nós temos que saber lidar com eles. Eu anotei algo aqui. Existe uma frase muito conhecida, extraída de um livro chamado A Arte da Guerra, que diz, se você conhece a si mesmo e o seu inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Você conhece ele, você sabe como que ele lida nas guerras, mas você sabe também como você lida nas guerras. Você sabe o seu comportamento, você sabe o comportamento dele. Mas aí a primeira pergunta que eu preciso fazer num conflito é o seguinte, eu realmente me conheço? Porque eu posso ter, vou falar da minha idade, né? Já vou fazer 45. Eu posso ter 45 e não me conhecer. Não me conheci direito. Não fui provado direito, não fui testado direito. Mas tem pessoas que têm 15 anos e se conhecem. Tem pessoas que têm 16 anos e se conhecem. Se conhece mesmo, uma mente blindada, um alvo definido, um olhar altivo, e não de orgulho, mas aquele olhar no alvo. O saber de onde está, uma consciência, quem que eu sou, o que eu vou fazer, qual que é o meu próximo passo. E aqui continua, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. Você conhece, mas não conhece ele. Às vezes você vai acertar, porque você se conhece.
mas você não conhece ele. Não sabe as estratégias dele, não sabe como que ele batalha, não sabe o jogo sujo que vai fazer, qual que é o próximo passo. E tem a pior parte, que é, se você não conhece nem a si mesmo, nem inimigo, perderá todas as batalhas. E às vezes nós perdemos batalhas por causa disso. Poxa, eu tenho que me conhecer. Como que eu sou numa batalha? Como que eu sou quando eu sou testado? Eu sou paciente, eu não sou paciente? Veio a ira, a pessoa tomada, né, por uma fúria, no calor de uma discussão, num desentendimento. Qual que é o comportamento? Como que eu lido com grandes ou pequenos conflitos? Porque em uma guerra pode acontecer tudo. A vitória ou uma derrota completa. Um rompimento completo, uma perda completa por aquilo que é importante para você. Para nós, para mim, para todos que estão aqui. Richard não tem conflito, não tem conflito. Não tem? E outra pergunta importante sobre conflito que nós temos que fazer é o seguinte: opa, beleza, eu tenho conflito sim. Mas como que eu estou lutando? E onde eu estou lutando? Porque é importante saber a forma que eu luto. Como? Que arma que eu uso? É carnal? 100% carnal? Me fechou no trânsito, já vou abrir a porta, sair xingando, sair, né, batendo, sair gritando. Porque tem coisas que não tiram a gente do sério, ainda que sejam sérias. Já reparou isso? Mas tem coisas pequenininhas que parece que nós somos uma bomba e vamos explodir. E a pessoa fica pensando, mas gente, que pessoa é essa que estava sendo pressionado agora, estava com uma pressão gigante sobre ele, sobre ela, e teve um domínio próprio, mas uma coisinha pequena explode. Nós precisamos nos conhecer, porque nós não tropeçamos muitas vezes em grandes coisas. Não tem como tropeçar numa montanha, mas eu tropeço numa pedra. Uma pedrinha me machuca. Uma ferpa é dolorida, ainda que pequena, mas eu não tropeço numa montanha. Então eu tenho que saber como eu luto e onde eu luto. Porque é importante saber isso. Para onde eu estou levando a minha batalha, os conflitos. E entender o seguinte, conforme está escrito aqui, eu acabei de ler. Aí eu conheço o meu inimigo. Eu conheço mesmo o meu inimigo. Porque dá uma olhadinha aí do seu lado. Olha para o lado direito, para o lado esquerdo, mas olha bem, firme, olho no olho dessa pessoa. E fala com ele, com ela, por uma vez, de uma vez por todas, independente da forma que vocês chegaram aqui, e se vocês se conhecem ou não, mas fala com ele agora assim, ó, você, muito baixinho, você não é o meu inimigo. E não é mesmo. E não é mesmo. Porque às vezes eu entro no campo de batalha e quando o caos se espalha, eu começo a ver inimigo onde não tem. O seu inimigo não é a sua esposa. A sua inimiga não é ela. O seu inimigo não é o seu marido. O seu inimigo não é o seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu avô, seus colegas de trabalho. Algumas pessoas são usadas pelo inimigo, mas não são os seus inimigos. E às vezes, se você combate aquela pessoa que você entende ser o seu inimigo, você mata uma pessoa, você mata uma história, você destrói uma pessoa que futuramente poderia fazer parte do seu exército. Mas o inimigo continua de pé, porque ele usa pessoas. Seu inimigo não é o seu vizinho, sua vizinha. O seu casamento não é o problema, o meu casamento não é o problema. Eu não escolhi errado, a Viva não escolheu errado, o Alexandre não escolheu errado, a Mariane não escolheu errado. Esse não é o nosso problema, esse não é o nosso conflito. Nós temos que saber com quem que nós estamos lutando. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23, por favor.
Esse livro que eu acabei de falar agora, A Arte da Guerra, tem mais de falar fora do microfone, né? Vou me policiar. Esse livro, A Arte da Guerra, que eu acabei de mencionar agora, ele tem mais ou menos 2.500 anos. Ele foi escrito mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Mas a Bíblia também fala de conflitos e de guerra. E de uma forma mais poderosa ainda. De uma forma melhor ainda. Porque aqui em 1 Samuel, capítulo 23, vai falar de algo maravilhoso, que é o seguinte. Vai falar de um homem que conhecia o seu inimigo, conhecia a si mesmo, mas ele tinha uma vantagem. Ele também conhecia o terreno, mas ele conhecia o Deus que ele servia. O Deus da guerra. O Deus que comanda tudo. Então, o livro A Arte da Guerra, embora seja maravilhoso, seja bom, ele é limitado. Ele é limitado. Porque além de eu conhecer a mim mesmo, conhecer meu inimigo, conhecer o terreno, eu tenho que ter a absoluta certeza de quem eu sirvo e quem vai adiante de mim nas batalhas. É isso que vai fazer toda a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Eu tenho que saber que existe um que vai adiante de mim, que cuida de mim, que peleja por mim, que me dá a direção, que me dá a palavra certa, na hora certa, o que fazer, quando fazer e muitas vezes o que não fazer. Essa é a parte mais difícil. Eu pego. A parte mais difícil é o seguinte, quando Deus fala, não. E a gente, mas... A gente fala com o filho, né? Olha o choro. Olha o choro. Mas eu quero lutar. Isso. Mas eu quero o quê? Vocês entenderam? Não. Mas fulano falou comigo, eu falo, não vai. Por que eu não vou? Porque não vai. Porque não é do seu jeito. Não é na sua hora, não é na minha hora. Mas eu estou sendo injustiçado. No mundo nós teremos o quê? Aflições. Não fala aflição, não. Aflições. Diferentes aflições. Aflições financeiras, aflições sentimentais, aflições de relacionamento, término de relacionamento, início de um novo relacionamento, término de um trabalho, início de um novo trabalho. A vida é feita de fases. A natureza é feita de fases. Por que Deus nos pouparia das fases? E a natureza obedece até hoje à palavra de Deus. Ela dá fruto, a árvore dá fruto, seca. Tem todas as estações. Por que comigo seria diferente? Não é diferente. Nós vamos passar por todas essas estações. Amém? Então vamos lá. Vou abrir aqui de novo agora, porque caiu tudo. 1 Samuel, capítulo 23, né? Olha, está escrito assim. E foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu, e ferirei a esses filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai, e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Quando eu estou com conflito, a primeira coisa que eu faço é já preparar todo o meu arsenal de guerra e ir para a batalha, ou a primeira coisa que eu faço é, Senhor, eu vou para essa batalha ou eu não vou para essa batalha? Porque eu posso ter o melhor arsenal. Eu posso ter um armamento de ponta. Eu posso ter a melhor equipe. Eu posso ser forjado na batalha. Tal como Golias era, desde a sua adolescência, a palavra fala, forjado, foi feito para a guerra. Adiantou o tamanho dele? Adiantou a força? Não. Ele tinha um Deus para consultar e falar, olha, eu vou para a guerra? Não. Ele confiava na força do próprio braço. Só que nós temos um Senhor que nós temos que perguntar para Ele todas as vezes que tem um conflito. Mas o conflito é pequenininho. Eu tenho que resolver alguma coisa dentro de casa com meu filho, com a minha esposa. Senhor, converso agora ou converso depois? Porque se conversar agora vai desabar tudo.
Pode ser que desaba tudo. Mas se eu conversar depois, vai dar certo. Senhor, e agora? Falo com a minha esposa ou não falo com a minha esposa? Falo com meu marido ou não falo com meu marido? Falo com meu filho agora ou não falo com meu filho? E não estou falando de falar ou deixar de falar para ser omisso, não. É para saber a hora certa. Porque às vezes o nosso coração está quente. Às vezes nós estamos fervendo e queremos pagar o mal com o mal. Nós queremos afrontar. Nós não queremos resolver o problema. Às vezes nós entramos num conflito para afrontar e não para resolver o problema. Porque aí eu massageio o meu ego, venci. Eu volto com aquela sensação de ter vencido. Mas às vezes é melhor a sensação de perda e ganhar a batalha do que ter a sensação de derrota, aliás, a sensação de vitória e perder a guerra. Uma falsa sensação de vitória não é nada. Vencer a batalha é que é importante. Nós temos que vencer a real batalha. E aqui é uma pergunta, olha, de um homem ungido para ser rei. Ele pergunta, poxa, eu vou ou não vou? Ele não faz do jeito dele. E os soldados dele, embora fossem valentes, eles falam, Davi, a gente está com medo aqui. Quanto mais indo até Keila, para livrar Keila. Nós temos que entender que às vezes nós queremos batalha, mas se nós entrarmos nela naquele momento, as pessoas vão sofrer. Pessoas que estão do nosso lado vão pagar um preço enorme que elas não estão preparadas para pagar. Elas não estão entendendo que batalha é essa. E por mais que você esteja pronto, você esteja pronta, ou talvez eu esteja pronto, tem pessoas, eu tenho que ter esse bom senso de olhar ao meu redor e pensar, poxa, tudo bem, eu vou para a batalha, mas as pessoas estão prontas para ir para a batalha comigo? A minha esposa está pronta para ir para a batalha comigo? O meu filho está pronto para ir para a batalha comigo? Por isso é importante perguntar tudo para Deus. Porque às vezes eu vou levar pessoas para uma batalha que elas jamais deveriam ter ido. Por um orgulho próprio. Porque eu quero tomar a frente e falar, eu vou. E as pessoas vão confiar em mim e vão querer ir atrás de mim. Só que se eu perder, todo mundo que vir atrás de mim vai perder também. Então eu tenho que consultar, eu tenho que perguntar. É o momento certo, Deus? Ainda que eu tenha um exército bom. Ainda que eu ore. Ainda que eu jejue. Ainda que eu entenda de guerra. Ainda que eu já tenha passado por guerras. Saber se é a hora de ir ou não. Amém? Por que vocês estão com os olhos arregalados? E continua, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 7. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo de Keila, e disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado ou cercado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Versículo 8. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e seus homens. Versículo 11. Olha só que interessante. Aí Davi fala com o Senhor o seguinte, e disse Davi, vamos 10. Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Imagina. Você sabe que existe alguém que está te afrontando, que quer tomar a sua vida, destruir, acabar com tudo que você tem. E é isso que o inimigo de nossas almas quer. E a gente às vezes pergunta no momento do conflito, porque às vezes nós queremos o mal sempre longe de nós. É claro, quem não quer. Mas tem momentos que nós vamos orar e Deus vai falar, ó, ele vai vir. Prepara, que ele vai vir. A peleja vai chegar na tua casa. Vai chegar até a tua porta. Vai chegar até a tua família. Você vai ver ele olho no olho. Chega para todo mundo. Chega para todo mundo. E às vezes é muito maior do que nós imaginamos. Porque nessa passagem aqui fala que Davi, nessa época, aproximadamente, ele tinha 600 soldados.
É muito, é. Principalmente se eles forem bons. Porque às vezes um soldado dá conta de três vezes, né? 3, 5, 10. Só que Saul tinha 3.000 aproximadamente. 3.000, só que ele enviava para a guerra, porque tinha os outros que ficavam para tomar conta do reino. Olha o tamanho do exército de Saul. Enorme. Enorme. E aqui Deus fala, descerá. E no versículo 12 está escrito assim, disse mais Davi, entregar-me-ia um cidadão de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregaria. Imagina, presta bem atenção numa coisa. Alguém vai e pede sua ajuda. Você vai, pega o que você tem, e às vezes o pouco que você tem, e vai pelejar uma guerra que não é sua. E na hora que termina a guerra, e você está no meio daquelas pessoas pelas quais você batalhou, você descobre que o inimigo está vindo contra você, e você muitas vezes acredita que aquelas pessoas pelas quais você batalhou vai te cobrir, vai te guardar e vai te esconder, e você ora para Deus e fala assim, Deus, esse povo que eu acabei de libertar, por acaso me entregaria para Saul, para o meu inimigo? E Deus às vezes vai responder, sim, eles vão te entregar. Você tem que estar preparado para saber que em alguns momentos da vida, pessoas pelas quais nós lutamos, nos entregam aos nossos inimigos. Nos entregam aos nossos adversários. Vamos continuar. Versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Versículo 24. Então se levantaram eles e se foram de Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha, à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha, e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens, para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Ramalecote, ou Rocha da Separação. Olha que interessante, e não existe por acaso, né? Nada é acaso para Deus. É importante conhecer o inimigo, né? Que nós falamos. É importante conhecer o inimigo. É importante eu conhecer a mim mesmo, né? É importante eu conhecer a mim mesmo. É importante saber como que eu luto, né? Como que eu luto? É importante. É importante eu saber o que eu falei também? Onde eu luto. Sabe um lugar que nós não queremos ir, mas é necessário ir nos nossos momentos de batalha? Fala alto. Deserto. Porque no deserto quem age é o Senhor. No deserto não sou eu e nem o meu adversário. Não é ele que decide o que ele vai fazer, quando fazer, e não sou eu que decido o que eu vou fazer e quando eu fazer. Nós precisamos entender que as nossas batalhas, muitas batalhas, talvez todas as batalhas, serão vencidas se nós entrarmos no deserto. Nos desarmarmos de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso querer, do eu fazer, o agora, do meu jeito. É interessante que tem uma passagem que fala, né, que se o mal,
Se seu inimigo esbofetear você no seu rosto, né? O que é para fazer? Outra face. E tem alguns estudiosos que falam algo interessante. Sabe o que é essa outra face? Que tem pessoas que falam, pelo amor de Deus, eu nunca vou dar minha face. Se bater em uma, eu vou dar na outra, a outra na hora. A outra face não, vou dar na face da pessoa, né? Só que tem algo interessante dessa passagem, que é o seguinte. Se o seu inimigo bater na sua face, dê a outra face para ele. Qual a outra face? Lembre de uma moeda. Pensa numa moeda aí agora. De um lado da moeda tem o quê? Um número. Do outro lado da moeda tem o quê? Uma esfinge, né? Uma face, né? Então, alguns estudiosos eles falam o seguinte: não dê a sua face carnal de volta. Se o inimigo bater na sua face, mostre a outra face, dê a outra face, a face espiritual. E muitas vezes nós passamos a vida inteira pensando o seguinte: ó, bateu aqui? Bate aqui também. Só que é difícil, não é difícil fazer isso? Só que está falando o seguinte: opa, te ofendeu, te magoou, te machucou, vira a face, porque se for carnal com carnal vai dar problema. A guerra nunca vai acabar. Ah, mas fulano falou isso comigo, aí eu vou falar também. Ah, fulano me ofendeu, eu vou ofender também. Meu patrão falou isso comigo, eu vou falar isso com ele também. Bateu, levou. Mostra outra face. É difícil? É. Mas nós temos a face espiritual que Cristo ensinou para nós. Ele ensinou. Ele não falou que ia ser fácil, mas ele ensinou. E ele ensinou com exemplo. Ah, vai me bater? Vou mostrar a face espiritual. Não vou tomar poder nenhum. Não vou tomar governo nenhum. Não é agora, não é o momento. Não vou tomar força, não sou ditador. Vou mostrar a face espiritual. Vou mostrar outra face. Muito difícil. Muito difícil isso. Mas é possível. É possível. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E vamos lá. Rocha da separação. Eu anotei algo aqui sobre a rocha da separação. Olha só por que é interessante a gente ir para o deserto. Davi tinha um exército, não tinha um exército? Mas Saul também tinha um exército. Davi foi ungido? E Saul? Saul também foi ungido. Davi era excelente guerreiro. E Saul? Então como que vai resolver essa guerra? Vai para o deserto, onde nem você, nem o outro decide. É Deus que decide. É Ele que decide. É Ele que vai ser o justo juiz. Porque muitas vezes você vai estar preparado para a batalha. Preparado mesmo. Está com a vida em dia. Está jejuando, está orando, está clamando, está firme na fé. Mas seu inimigo também está. E às vezes, força contra força, talvez eu possa ser pego de surpresa e descobrir que meu inimigo é maior do que eu. Naquele momento da batalha. Então foge para o deserto. Vai para o deserto. Fala, Senhor, aqui é um lugar teu. Aqui é o Senhor que decide. Aqui é o Senhor que governa. Aqui não tem mais a minha vontade, o meu eu, o meu querer, o meu fazer, o meu pensar, o meu agir. No deserto, eu não busco o meu alimento, eu sou alimentado. No deserto, eu não procuro água, a minha sede é saciada. No deserto, não sou eu, não é nem o que eu quero e muito menos o que o meu inimigo quer. É o que Deus quer. Só que às vezes nós não queremos ir para o deserto. O deserto, não. Lugar árido, lugar complicado, lugar difícil de permanecer, difícil de ficar.
Onde foi estabelecido um dos maiores combates até hoje que a Bíblia fala? E engraçado que nós não damos tanto valor para ele assim, porque ele é mais espiritual do que carnal. Nós falamos de Davi, nós falamos dos valentes de Davi, nós falamos dos gigantes. Mas aí depois de 40 dias de jejuando, o Espírito do Senhor leva Jesus ao deserto e ele tinha fome. E ele não agiu com carnalidade nenhuma. Ele foi levado. Olha onde que é o centro da batalha. Olha Deus já ensinando. Vem para o centro da batalha. Você vai ser testado pelo mal no centro da batalha. No momento em que você tem desejos, vontades, fraquezas, carnalidade gritando, pulsando para resolver um problema, mas no deserto que ele é resolvido. No deserto que a batalha é resolvida. E foi ali que Cristo venceu. Venceu uma peleja tensa, pesada, complicada, mas venceu. Não venceu num palácio, não venceu com arma na mão. Sabe por que algumas pessoas, infelizmente, desvalorizam Yeshua, desvalorizam a sua história? Porque ele não carrega uma espada na mão. Porque quando você vê, com todo respeito, né, porque está sendo filmado com todo respeito mesmo, a religião muçulmana, os árabes, por que eles são fervorosos? Por que eles são ávidos? Por que eles acreditam tanto, pastor Elídio? Porque Maomé, ou o seu líder, ou diante da sua crença, o que ele carrega na mão? Uma espada. E nós muitas vezes queremos um guerreiro e um líder com espada na mão, porque a nossa carnalidade quer colocar uma espada na nossa mão. A minha carnalidade quer pegar na espada. Eu quero a guerra, eu quero o confronto, eu quero resolver do meu jeito, eu quero acabar com o meu adversário. Só que isso é carnal. Só que Cristo não tem uma espada. E pelo fato dele não ter uma espada, algumas pessoas rejeitam. Falam, não, esse aqui não. Ele não tem espada. Um líder que não tem espada? Mas ele é a espada. Ele é a espada e isso basta. Isso basta. Só que nós queremos uma representação de um guerreiro que resolve na hora. Nós queremos nos escorar em alguém que a gente só falta empurrar a pessoa e falar assim, vai e destrói todos os meus inimigos, porque eu não aguento mais os meus inimigos. Vai, eu quero ver todos eles destruídos. Eu quero ver todos eles acabados, no pó. O ser humano é o único que tem a capacidade de ver que o outro está sofrendo e sentir prazer no sofrimento do outro. Além da destruição do outro, o ser humano ele quer ver o sofrimento do outro. Antes de morrer, muitas pessoas querem ver o seguinte, eu quero que você sofra. Isso é terrível. Isso é maligno. Um animal, quando ele caça a sua presa, ele caça por necessidade. Mas ele não fica olhando para a presa e fala assim, olha como essa presa está sofrendo. Não. Ele não fica avaliando o sofrimento da presa. Ele não fica observando a dor da presa. Ele vai e faz o seu papel, e até mesmo por causa do pecado. Porque os animais nem se consumiam. Mas pelo pecado ter entrado em tudo, é necessário que ele consuma, né, para sobrevivência. Mas ele não fica observando o sofrimento do outro, e tem prazer no sofrimento do outro. Mas nós queremos resolver o nosso problema, e às vezes, com todo respeito, eu estou falando nós, não estou falando que vocês pensam assim não, tá? Mas tem pessoas que além de querer vencer, pensam assim, nossa, olha lá, fulano está sofrendo. Eu estou feliz e fulano está sofrendo. Mereceu. Misericórdia. Enquanto Davi, um homem ungido, com valentes, homens experimentados na batalha, enquanto Saul ia para cima dele, o que ele fazia? Vou recuar. Deserto. Zif. Oh, Saul está vindo novamente, Davi. Poxa, você não é ungido? Opa, beleza, vou recuar mais um pouco. Maom. Pedra da separação. Oh, mas Saul de novo, Davi. Vou recuar de novo, deserto. Vou me aprofundando no deserto. Vou ficar experiente no deserto.
Nós precisamos ficar experientes no deserto. Fugir nem sempre é covardia. As pessoas acham, nossa, eu sou covarde. Não, não. Você só está deixando que Deus faça o que tem que ser feito. No dia que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito. Porque às vezes se separar o joio e o trigo naquele momento, o que a palavra fala? Vai arrancar o joio, mas vai arrancar o trigo também. Às vezes se Davi parte para cima de Saul e Deus era com ele, e Davi mata todo mundo, e aí? Será que era para matar todo mundo? Será que era para acabar com todo mundo? Porque tem pessoas do exército de Saul que depois foram para qual exército? De Davi. E reinaram com Davi. E se você, não, então vou matar todo mundo. Calma, às vezes o seu vizinho é a pessoa que vai te ajudar o dia que der um problema na sua casa. O dia que furar um pneu. O dia que acabar o gás. O dia que você tiver alguma coisa, precisar de um socorro. Ah, mas é meu inimigo. Não, não é seu inimigo. Não é seu inimigo. Está sendo usado pelo inimigo, mas não é seu inimigo. Vamos lá, que horas que? 7h50, 7h50. Quanto? Eu vou acelerar aqui. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir, perdão, nem falei, capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Deserto. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens. Aliás, vou pular para o 4, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas suas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Versículo 9. E disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Versículo 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue, olha só o que o deserto faz. Essa parte aqui é maravilhosa. Olha o poder da batalha no deserto. Não é nem a vontade de Davi, nem a vontade de Saul. Julgue o Senhor entre mim e ti. E vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Versículo 15, o Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas as palavras, disse Saul, é essa a voz do meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em suas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há, e isso aqui é pura verdade, quem há, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por um bom caminho?
Nós deixaríamos, se Deus colocasse hoje, aquelas pessoas que nós consideramos como inimigo, deixaríamos ir? Vai. Vai em paz. Tinha um amigo meu que quando ficava ofendido, no trânsito principalmente, e eu já andei com ele no carro, e alguém fazia raiva com ele no trânsito, ele falava, vai em paz. Aí logo depois ele falava, filho de Satanás. Olha, e às vezes quando Deus coloca uma pessoa no nosso caminho, que afronta contra nós, só falta a gente falar isso, vai em paz. Então a gente tem que tomar cuidado. E realmente, se é para liberar o inimigo, libera. Vai. A peleja não é minha. A peleja é de Deus. É Ele que vai resolver. Agora, versículo 20, agora, pois eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quando eu não faço a minha vontade, e meu inimigo me observa, ou aquela pessoa que tem um conflito contra mim me observa, e observa o meu comportamento e vê que eu fui para o deserto e não fiz a minha vontade, e foi feita única e exclusivamente a vontade de Deus, sabe o que sai da boca do inimigo? Bênção. O inimigo é capaz de te abençoar, e foi isso que Saul fez. Olha só, Saul profetizou na vida de Davi, portanto, agora, pois eis que bem sei que certamente hás de reinar. Ele liberou a bênção. Vai ser rei, Davi. Você tem comportamento de rei. Você luta como rei. Você tem honra como rei. Você se comporta como rei. Imagina isso. Tem uma ilustração bobinha, mas que eu acho interessante, que é o seguinte, que fala assim, um lobo um dia chegou diante da alcateia e falou, eu serei o lobo alfa, eu serei o líder. Aí termina falando assim, todos riram, menos o líder. O líder da alcateia reconheceu a liderança no outro. Falou, opa, o comportamento desse aí é diferente. O comportamento dessa pessoa é diferente. E sabe o que o mundo está esperando de nós? Comportamento. Um reino de Deus em forma de comportamento. A ponto do seu adversário olhar para você e falar assim, puxa vida, você é melhor que eu. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena seguir o seu caminho, vale a pena. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo contigo, não sei quem você é, não sei de onde que você veio, mas você é melhor do que eu. E você não precisa provar que você é melhor que o outro. Você não tem que ficar gritando na rua que você é melhor que o outro. Você não tem que ficar gritando na rua, mas eu sirvo Deus, eu isso, eu aquilo, babá. Não, comportamento. Para que o outro veja o comportamento e ele diga, não é você que fala. É o outro que diz. Fala, poxa, ali tem um servo e uma serva de Deus. Ali tem uma pessoa realmente convertida, ali tem uma pessoa diferente, ali tem uma pessoa que realmente é diferente desse mundo, é luz no mundo, é sal da terra. E vou agilizar aqui para terminar. E continuo aqui para terminar, não vou estender, e para terminar. Fala que em um outro momento, Saul está deitado no acampamento, e mais uma vez, aí Davi fica sabendo que ele está no acampamento, e Abner, general de Saul, está ali também, dormindo próximo. Davi, ele vai no acampamento, ele pega a lança de Saul, sai para provar de novo, que falou, olha, eu não tenho problema contigo. Davi querendo novamente provar, pelo amor de Deus, eu não tenho problema contigo. E é isso que nós temos que insistir com as pessoas que querem conflito com a gente. Fala, pelo amor de Deus, eu estou tentando falar que eu não tenho problema contigo. Você não está entendendo que eu não tenho problema contigo. Davi pega e sai. Aí quando ele está bem longe, quando ele chega numa outra ponta, ele grita, Saul, olha aqui o que eu fiz, eu entrei dentro do teu acampamento. Você estava dormindo. Eu poderia ter te matado. Mas vamos fazer o seguinte,
chama um mancebo aí, está escrito assim, chama um garoto aí, manda ele pegar a sua lança de volta. Eu só estou deixando claro o seguinte, eu não tenho problema contra você, mas eu podia. Estava na minha mão, se eu quisesse. E sabe quem que Davi levou com ele? Abissai. Aí quando você vai ver a história de Abissai, meu irmão, Saul não tinha ideia do que passou na cabeceira da cama dele. Já viu quando a gente está dormindo e a gente não sabe? A gente não sabe, às vezes passa uma barata na nossa boca, a gente nem sabe. Né? Nossa cara. E que bom que não sabe, né? Porque tem gente que acha que ia infartar se soubesse que passou. Saul, ele não tinha ideia de quem estava olhando para ele. Paradinho. Não sabia. Vocês já imaginaram isso? Duas cenas que aconteceu com Saul. Na hora que ele chega na caverna, fazer as necessidades. Meus irmãos, a palavra fala. Gente, quando eu li isso esses dias, eu falei, gente, eu não imaginava essa cena. Lembra quantos homens eram com Davi? A palavra fala que quando Saul sentou, os valentes de Davi estavam atrás de Saul. Gente, imagina você entrar dentro de uma cova, com diversos leões te olhando, e você não tem a mínima ideia. E estava todo mundo assim, ó. Aí um já deu uma cutucada no macho alfa, no leão da tribo de Judá. Aí, Davi, vai lá e toma a tua presa. Está na sua mão. Sabe por que Davi era rei? Sabe por que ele era um leão, representando o leão da tribo de Judá? E não os outros? Porque os outros queriam resolver da própria maneira. Vai lá. E em alguns momentos da nossa vida tem pessoas que ficam lá, vai lá. Vai lá. E por isso alguns não são líderes. Porque a motivação é errada. Pessoas com motivação errada não podem ser líderes, porque elas causam tragédia, elas causam caos, elas causam problema. A motivação tem que ser certa. Aí, num outro momento, estou terminando, tá, pastor? Prometo. E no outro momento, gente, eu fiquei imaginando essa cena. É como se alguém, misericórdia, entrasse na nossa casa, igual quando um assaltante entra numa casa, e você está dormindo e você não tem ideia que a pessoa está parada assim, ó. E você é vulnerável. E é isso que aconteceu com Saul. Davi olhando ali, falou, gente, se eu sou o próximo rei, e se esse homem ainda é rei, e agora? Aí Abissai, eu não terminei de falar. Abissai, meus irmãos, tinha matado nada mais, nada menos que Isbi-Benob, que é o gigante, o famoso gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, que quando Davi já era mais velho, Abissai entra na batalha, sai Davi, mata o gigante, protege Davi, e além disso ele tinha matado aproximadamente 300 homens só com a sua lança. Aí na hora que ele está olhando para Saul assim, e está escrito na palavra, ele fala, Davi, me dá uma ordem, e eu vou atravessar esse homem com a minha lança, que eu vou cravar ela no chão. Está escrito isso. Só me fala, só me libera, eu vou atravessar ele. E ele sabia que ia atravessar assim, atravessou gigante, atravessou 300 homens com a lança que ele estava acostumado a empunhar e a guerrear. Ele falou, eu vou matar ele agora, eu vou cravar minha lança aqui no chão. Aí Davi, o que é que ele falou? Lembra? Vai matar. E eu encerro aqui, meus irmãos. E eu encerro aqui o seguinte, ó. O que está escrito em Mateus 6,33? Foi lido hoje de manhã. Hoje de manhã. Foi? O que está escrito? Mateus 6,33.
Coloca para nós, por favor. Para a gente encerrar. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meus irmãos, é lindo, é maravilhoso e é verdadeiro. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E o Senhor falou muito comigo essa semana. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o meu deserto. Deus reina completamente quando eu estou no meu deserto. Quando eu me esvazio, quando eu me entrego, Ele reina. É o reino dEle, é a vontade dEle. Então, por isso nós temos que aprender para o deserto. Vai para o deserto. E vai sem medo. E deixa Deus reinar. Deixa. Sem celular. Sem celular. Não tem área. A última frase que eu coloquei aqui é o seguinte: nós precisamos ir para um deserto de raiva, literalmente, deserto de raiva. Larga a raiva. Aí Deus reina. Nós precisamos ir para um deserto de mágoa. Não tem mágoa. Deus reina. Nós precisamos ir para um deserto das minhas vontades. Aí Deus reina. E eu termino com essa frase que eu acabei de falar agora: deserto é um lugar de intimidade, onde a vulnerabilidade gera proteção. Então, é onde eu estou vulnerável, é no momento que eu estou vulnerável, é no momento que eu sou perseguido, é nesse momento de vulnerabilidade da batalha, que Deus reina. Então, grava isso. Deserto é um lugar de intimidade, onde a vulnerabilidade gera proteção. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Os ministros de louvor, nós podemos encerrar com aquele